Envie a sua história que a apresentaremos aqui. Interpretação Luiz Armando de Freitas Ferreira. Bom dia a todos. Eu sou Hélio Moreira de Paiva. Nessa encarnação, é claro, né? Porque nós sabemos que nós ocupamos vários corpos e vários nomes. Nessa encarnação, eu sou Hélio Moreira de Paiva e já agradeci ao Luiz, a Rádio Família Web, por me convidar para fazer esse relato. A minha história ela é igual a de muitas pessoas. Muitas pessoas que reencarnam, que nascem em locais difíceis, que têm infâncias difíceis. Eu não sou unânime, não sou apenas um, né? Então, vários de nós convivemos com isso. E eu reencarnei, eu nasci em Guaraciaba, Minas Gerais, filho de José Lourenço de Paiva, Geralda Moreira de Paiva, meus pais, que lutaram muito para nos criar, eu e meus irmãos. Minha irmã mais velha se chama Vanilda, está agora com 70 anos. Eu sou o caçula de 3 irmãos. E o Salvador, que é irmão do meio, que faria agora 67 anos, ele desencarnou com 56 anos. Então, eu e a minha irmã que estamos ainda encarnados. Tenho 2 filhos do primeiro matrimônio com a Silvia, que é o Bruno e a Bianca. O Bruno está com 38, a Bianca com 34. E o meu caçula, que é o meu segundo casamento, com a Rita Santina Vieira, que está com 22 anos, que é o Guilherme. Tenho 2 netos, que é a Valentina e o Matheus, que é da minha filha, Bianca. Mas eu tenho mais 3 netos que são da Rita, mas são nossos, que não são meus, são nossos. O Breno, a Lavina e a Manuela, a Manu. Então, e ela tem o Emanuel Felipe, nós temos o Emmanuel na nossa família, né? E a Angélica, que é a mãe dos 3 netos. Então, nós no total temos 5 filhos e 5 netos, porque são todos nossos, não tem meu e seu, né? A verdadeira família são nossos. Então, são nossos filhos e nossos netos, né? Todos respeitamos, vivemos bem, convivemos em harmonia, graças a Deus, né? E reencarnei em um sítio, lá em Minas Gerais, em condições muito precárias. Inclusive, eu tive com a minha irmã no sábado, que foi aniversário da minha sobrinha neta, que é neta desse meu irmão que já faleceu, a Lua. E eu e a minha irmã ficamos conversando, lembrando da nossa infância. Olha como as coisas acontecem, né? Como eu vim aqui hoje, e ela me relembrou de coisas que eu não me lembrava, porque ela tem 4 anos a mais do que eu. Então, nada é por acaso, né? A prova é essa, né? E nós conversando, né? E batendo papo, ela falando, você se lembra que a pessoa passava vendendo pão, né? E a gente não tinha dinheiro, minha mãe já não tinha dinheiro, morava no sítio. E minha mãe falava assim, eu posso dar ovos em troca? Dá uma dúzia de ovos, então você pega os pães. E essa história de pão, eu estou falando de mim, mas eu estou falando dos meus pais. Porque o meu pai é um herói para mim. E a minha mãe também, que já estão no mundo espiritual, os 2 já retornaram. Meu pai retornou em 2001, desculpa, meu pai retornou, né? Então, meu pai levava daqui, eu vou contar para vocês. Então, eu nasci em uma casa, vou começar, uma casa de pau a pique, aquelas barreadas à mão cobertas de sapê. E a gente usava água de bico e luz de lamparina, aquelas lamparinas a querosene que quando ficava acesa, deixava o nariz da gente todo preto de fumaça. E eu estava lembrando com a minha irmã que a nossa casa as janelas eram de madeira, mas aquelas tábuas que deixavam frestas entre elas. E quando eu estava aqui em frio intenso, que nosso sítio era banhado por um rio, banhado por um rio chamado Rio Piranga, e
A minha mãe, eu vejo a minha mãe quando está noite fria, eu falo para a Rita, falo, amor, eu estou vendo a minha mãe tampando os buracos daquela janela com os pedaços de mulambo, a gente fala mulambo de pano velho. Então a lembrança da minha mãe cuidando de nós. Mãe é mãe, né, gente, a qualquer tempo. E me lembrando também do meu pai, que ele trabalhava aqui em São Paulo de pedreiro, e nós ficávamos em Minas. E ali a gente comprava fiado na caderneta, e meu pai de tempo em tempo, 6 meses, 8 meses, trabalhava aqui, voltava para Minas, plantava uma roça, voltava para São Paulo novamente. E quando meu pai é daqui de São Paulo, ele levava bengala de pão para nós, que em Guaraciaba não tinha. O pão chegava murcho lá. Levava sacolas de roupa e jogava lá no chão para dizer de escolher das casas onde ele trabalhava. E eu não esqueço da maçã que ele levava, que naquele tempo maçã não era fácil comer, só tinha maçã argentina, eram muito caras. Aí meu pai levava a maçã, gente, acreditem. Minha mãe cortava aquela maçã em 4 pedaços. Cada um comia 1/4 da maçã. A gente comia aquela maçã com tanto cuidado, com tanto gosto, sentindo o cheiro daquela maçã. E eu sinto o cheiro dessa maçã até hoje. Então, é uma infância difícil, porém, não tínhamos bola, não era bola de meia, chutávamos bola com limão rosa, aqueles limão grandes, arrancava a cabeça do dedo no chão. Éramos felizes, porque a vida que a gente conhecia também era aquela vida. As pessoas que estavam em nosso entorno também viviam como nós. Não tinham conforto, né? Calçado só na festa de Santana, que é em julho, né? Que é dia 26 de julho, é padroeira da minha cidade, lá em Minas, Nossa Senhora Santana, que é a avó de Jesus, né? E roupa nova, porque a pessoa pensa assim que nos sítios tem galinha, tem porco, é para comer. Não é, gente. Aquilo vai virar roupa, vai virar calçado, que ninguém planta calçado e roupa. Então, tudo aquilo era revertido em dinheiro para se comprar roupa para festa. E aquela vida difícil. E nós vivemos uma vida assim. E eu tenho falando para minha irmã, graças a Deus, hoje, gente, nós abrimos a geladeira, tem muitos ovos, né? Pois saibam, na nossa infância, na minha infância, eu comentei com a minha irmã isso também. A gente ficava tocaiando a galinha para ela botar um ovo, certo? Que ela canta, o sítio, né? Ela bota o ovo escondido. A gente ia até lá, achava onde estava o ovo. O que minha mãe fazia com aquele ovo? Nós éramos em 4. Eu, minha mãe e meus 2 irmãos. E meu pai aqui em São Paulo trabalhando. Então, minha mãe ia na horta, pegava salsinha e cebolinha, fubá, punha naquele ovo para ele ficar maior, para dar volume, fazia um omelete e cortava em 4 pedaços. Um pedaço para cada um. Então, gente, eu até me emociono com essas coisas, porque foi uma vida difícil, uma infância difícil, mas estamos aqui. Hoje eu estou com 66 anos, graças a Deus, e tenho essa história para contar. E assim, a minha história é essa, e mais ainda o meu pai. Por que eu falei meu pai é um herói? Então, meu pai trabalhava aqui em São Paulo, meu irmão, quando jovem, veio para São Paulo com ele também. Eles dormiam nas obras que eles estavam trabalhando. A cama do meu pai e do meu irmão eram sacos de cimento. Eles faziam a cama em cima do saco de cimento para não ter despesa com moradia. Então, queimavam látigo, faziam comida eles mesmos na obra, né, para nos criar. Então, eu tenho muita gratidão aos meus pais. E nesse entretempo, a minha mãe trabalhava lá em Minas também. A minha mãe apanhava café. Naquele tempo os pés de café não eram pequenininhos como hoje, eram imensos, eram muito altos, eram umas árvores. E minha mãe punha aquelas calças do meu pai, eu vejo minha mãe com aquelas calças, que não era comum naquele tempo, já estou falando de 60 anos atrás. E eram as outras apanhadeiras de café. Então, a gente ficava brincando lá debaixo dos pés, com cuidado, que tinha cobras, tudo, né? Então, é uma coisa muito legal que acontecia e que vocês devem saber. Depois eu descobri que isso é bíblico. Então, todos os pés de café, cada mulher que apanhava aquele café, o que caía no chão era da mulher que estava apanhando aquele café. E nós, as crianças, a minha mãe acabava de apanhar um pé de café, eu ia lá e fazia a cata, que se chama. A gente pegava os grãos de café e esse levava para a nossa casa. O café é maduro só, né? Então tem que secar e tal, e depois fazer o pó, né? Torrar e depois fazer o pó. E aí, o que eu descobri biblicamente falando? Está em Levíticos 23, vocês sabiam disso?
No Levítico 23 está escrito que aquilo que cai no chão era para os escravos e para os estrangeiros, para as pessoas necessitadas. E tem uma parte da Bíblia que fala assim, que não é para fazer a segunda colheita de uvas, que era para deixar para os necessitados também. Então, isso é bíblico. E depois que eu fui descobrir, ainda estava comentando que eu fui em Iacanga, é uma cidade aqui do interior, há muitos anos atrás, minha filha Bianca, que está com 34, tinha 2 anos de idade. E nós fomos numa fazenda e tinha muito pé de manga. Aí a tia da minha ex-esposa falou assim, olha, pode pegar o que está no chão, o que está caído debaixo do pé, não pode pegar o que está no pé. E até naquele tempo eu nem era espírito, nem entendia. Depois que eu comecei a ver, eu descobri que é isso. Isso é bíblico, isso está em Levíticos, no Antigo Testamento, que o que cai no chão não é para ser pego pelo dono, é para aqueles que necessitam. Olha que coisa linda, gente. Por isso que esses cafés que caíam no chão era de propriedade de quem tinha apanhado aquele café. Então, aos poucos a gente vai aprender. Eu estou tendo espírita ou uma doutrina por causa disso. E mais uma coisa, gente. Eu fui batizado para morrer. Porque até o 3º dia que eu nasci, minha mãe falou que eu não mamava, eu não queria me alimentar. E eu tive 2 mães de leite, né? E assim, agradeço a elas. Já retornaram ao mundo espiritual. E quando eu fui em Guaraciaba a última vez, aos 3 anos, estavam todas encarnadas ainda, eu tive o prazer de beijar todas elas. E eu fui porque não podia morrer pagão, né? Aquela história do catolicismo, né? Que se morrer pagão, era enterrado até fora do cemitério, do Campo Santo que se fala. E eu fui batizado para morrer. Aliás, gente, eu tenho 2 nomes. Eu sou Ulisses na igreja e Hélio no cartório. Eu tenho 2 nomes. Porque a minha avó, Marieta, mãe do meu pai, ela deu o nome lá quando eu fui batizado. Ela deu o nome de Ulisses, mas não falou para ninguém. Depois meu pai me batizou como Hélio, eu fiquei com 2 nomes. Então no meu batistério de casamento veio Ulisses e não Hélio. É uma curiosidade. E mais ainda, o meu pai, voltando a falar do meu pai. Meu pai ficou órfão aos 8 anos, foi criado em fazendas, coisa muito comum naquele tempo, que as mães espalhavam os filhos, como aconteceu com o Chico Xavier. Vocês lembram da história do Chico? Que o pai enviuvou e os filhos foram espalhados. O Chico, inclusive, foi para a casa de uma madrinha que judiava dele, que o maltratava. Então, meu pai também foi muito maltratado, eles não tinham calçados no pé, iam para o meio do mato para recolher os animais com o pé descalço no meio do sereno, ele e meu tio João. Então, por isso, gente, o meu herói é o meu pai, a minha mãe, que lutaram muito para, especialmente, me ensinar e nos ensinar o valor da honestidade, do trabalho. E eu procuro trazer isso comigo até hoje. O trabalho, a honestidade, o trabalho material, o respeito ao próximo, o respeito aos mais velhos, que nós sempre aprendemos isso. Porque apesar de ter reencarnado em uma condição de pobreza material, eu tenho muita riqueza espiritual que meus pais me passaram. Então, obrigado, Luiz, encerrando o meu relato aqui. Beijo a todos. Espero que agora vocês conhecem eu e o Paiva um pouquinho melhor, né, da minha trajetória nesse mundo. Beijo a todos. Você ouviu aqui na Família Web Rádio Conte a Sua História. Interpretação Luiz Armando de Freitas Ferreira. Você está na Família Web Rádio.